Peraí, se eu já tenho uma conta corrente no banco, para que peste que eu preciso de uma conta numa corretora para investir? Antes de começar a te responder essa pergunta, eu quero que você entre comigo numa seguinte história, a história de João. João, ele é gerente de banco, do banco, sei lá, Banco Chuchu Beleza. João é um gerente de primeira, super educado, muito prestativo, muito atencioso com os clientes dele. João também é pai de 2 filhos, casado, tem sua casa, tem sua família toda estruturada, tudo direitinho e trabalha nesse banco, no Banco Chuchu Beleza. Adorei o nome desse banco. E não diferente de todos os trabalhadores, João rala diariamente para bater as metas da empresa, principalmente as metas do banco dele. Tanto é que, semanalmente, periodicamente, João e os outros gerentes daquele banco se reúnem com seus superiores para passar, digamos assim, uma pauta do que aconteceu, um resumo do que aconteceu aquela semana naquele último período, desde a última reunião, para mostrar os últimos resultados e comparar com as metas que foram passadas. Algumas metas foram cumpridas, outras metas não foram cumpridas, e aí? Acontece que, com os bancos, como é que geralmente acontece? As metas, quando elas são batidas, elas geram bônus. Quando elas não são batidas, lógico, os bônus não vão acontecer. O problema todo é que quando aqueles bônus não são, quando aquelas metas, na verdade, elas não são batidas recorrentemente, quando aquele gerente nunca consegue bater meta, acontece que o gerente acaba sendo desligado daquele banco, certo? Ou simplesmente ele não ganha o que ele poderia estar ganhando, ele não consegue alçar novos voos, digamos assim, dentro daquele banco. E para João, isso não é legal, afinal ele quer uma boa qualidade de vida tanto para ele, quanto para a esposa e para os 2 filhos. Acontece que nessa última reunião, o João não tinha batido as metas, ou seja, ele não vai receber o bônus, e ele está super frustrado, porque ele acabou de começar uma obra na cozinha, e todo mundo sabe como é que é obra, certo? Sempre atrasa, sempre gasta mais do que era planejado. Então, o que acontece? João vai ter que voltar à sua labuta, ao seu trabalho diário, e vai ter que trabalhar em dobro, triplo, o quádruplo, para bater as próximas metas, porque ele está focando em receber esse bônus, em ser promovido, em ganhar mais dinheiro dentro do banco. E o que é que ele tem que fazer? Para fazer isso, as metas do banco nada mais são do que vender produtos. E o que é produto de banco? É forma de investimento, são os títulos de capitalização, são os empréstimos. E o grande problema de tudo isso é que 90%, não vou generalizar, não é 100%, mas 90% de todos esses produtos financeiros que os bancos vendem, 90% deles só são bons para o banco. Para você, cliente, que compra esse produto, que contrata esse produto, se você não sabe muito bem onde você está pisando, aquilo ali só vai te prejudicar. E João confessa, ele não gosta muito dessa situação. Por um lado, ele quer prestar um excelente serviço, ele quer ser atencioso, ele quer dar o melhor para aquele cliente, só que por outro lado, ele tem que vender aqueles produtos financeiros cobrados pelos superiores. E aí, você do lado do cliente, o que é que você acha? Mas e você do lado de João? O que é que você acharia? A ideia aqui não é colocar você de um lado ou do outro, mas saber que essa situação, João, não existe. Mas existem vários Joãos por aí, Joãos e Marias, digamos assim. Tem vários gerentes que são colocados nessas situações, nessas posições, e muito provavelmente pode acontecer sim que o seu gerente de banco esteja nessa situação. Acontece que você tem que ter muito cuidado ao investir no que o gerente lhe passou. Aquilo ali não necessariamente é bom para o seu objetivo financeiro. E a partir do momento que você aceita literalmente o que ele lhe passa como a única verdade de melhor investimento possível, você está botando na mão do gerente todo o seu futuro financeiro e nem sempre, para falar a verdade, quase nunca, aquilo ali está condizente com seus objetivos de vida. Investir por conta própria é de extrema importância e vamos fazer aqui uma análise, uma analogia com a academia. Imagina que você está indo para a academia, começou agora, começa a pegar peso, vai ficando mais resistente e mais forte. Nos investimentos é a mesma coisa. A partir do momento que você vai investindo e buscando conhecimento para isso, você vai tendo mais capacidade de estruturar uma carteira e de tomada de decisão adequada de acordo com os seus investimentos e com o seu objetivo financeiro. Mas digamos que você quer um personal na hora de começar a malhar, de fazer exercício. Automaticamente ele precisa, e se ele não faz ele está errado, mas ele precisa lhe perguntar quais são os seus objetivos com aquela academia, com aquela musculação, com aquela puxada de peso. Grande parte dos gerentes bancários não fazem isso, eles simplesmente empurram o que o superior dele empurra para ele e você não sabe nem se aquilo realmente, de fato, vai te beneficiar em alguma instância. É como se você chegasse na academia para querer emagrecer e o cara passa uma série para você ficar cada vez mais forte e mais musculoso. Uma grande desculpa que muita gente usa para falar que eu prefiro que o gerente faça por mim é a pseudo-segurança que o banco oferece por fazer parte de uma instituição financeira grandiosa e ter também ali funcionários que são comprovadamente, ou pelo menos estudaram, para saber de investimentos. Mas nem sempre isso acontece.
Muitos gerentes não têm a menor noção do mercado financeiro, apenas são cumpridores de ordens e também nem tanta segurança pode haver dentro de um banco. Afinal, por exemplo, se você coloca o seu dinheiro na poupança, você pode estar sendo corroído pela inflação. Se você deixa o dinheiro dentro de um título de capitalização, nem sempre aquilo ali vai render ou nem sempre você vai ser consagrado com esse título. E você perdeu vários anos, meses pelo menos, ou anos, sem nenhuma rentabilidade. Respondendo agora a pergunta, por que então escolher uma corretora de valores? A corretora de valor ela consegue lhe garantir uma gama maior de investimentos. Esse é um primeiro importantíssimo passo. Afinal, se você vai para um banco, por exemplo, o Banco Chuchu Beleza que Pedro falou, esse banco ele vai oferecer basicamente as ofertas que o próprio banco tem. Isso está mudando nos dias de hoje, mas ainda em larga escala, o banco só oferece aquilo que ele tem para oferecer. O próprio CDB, a própria LCI, a própria LCA. E nem sempre aquele único CDB, LCI ou LCA que ele mesmo tem é o melhor para você. Na corretora de valores, ela consegue ofertar de vários bancos e você fica ao seu critério escolher qual é a que tem melhor rentabilidade, risco e retorno. E ainda há uma grande característica que é excelente das corretoras, elas conseguem reduzir o preço de entrada de vários investimentos. Vou fazer uma analogia aqui. Imagina que você vai investir no CDB. Vai no banco, o CDB para iniciar naquele banco ali é R$5.000. Aí você entra no site da sua corretora e o mesmo CDB do mesmo banco está a R$500. Como é que isso é possível? De maneira bem básica, para facilitar o raciocínio, a corretora de valores vai ao banco, compra vários títulos daqueles CDBs e retorna para a sua massa de clientes, dividindo em pequenas cotas daquele CDB. Consequentemente, ela consegue reduzir o preço de entrada de R$5.000 para R$500. E lógico, esses valores são apenas ilustrativos ou figurativos para esse vídeo, tá? E a consequência maior dessa facilidade de entrada é para você, investidor pessoa física. E agora eu que te pergunto, o que peste que são corretoras de valores? Corretoras de valores nada mais são do que empresas que atuam, que operam com a compra e venda de títulos ou valores imobiliários. Em outros palavrões, são empresas que intermediam o investidor e a Bovespa, e a Bolsa de Valores. A própria criação da corretora de valores, ela depende da autorização tanto do Banco Central quanto da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, certo? Então daí você já sabe que essas duas empresas, já na própria criação da corretora de valores, já está de olho nela. E já digo de agora, não só na hora da criação, mas durante o próprio funcionamento da corretora de valores, o Banco Central e a CVM fiscalizam a corretora de valores. E já de agora você pode dividir as corretoras em duas. Primeiro as corretoras mais independentes e as outras são as corretoras de bancos, as corretoras vinculadas a bancos. Algumas dessas corretoras possuem um foco no público de varejo, chamado público de varejo, que é o quê? Nada mais são do que os investidores individuais, pessoas físicas. Por ela não ser vinculada aos bancos, ela tem um funcionamento e um oferecimento de ativos de investimentos mais amplo e menos engessado do que as corretoras vinculadas aos bancos. Então, no próprio site dessas corretoras, eles têm um leque muito maior de investimentos, de variedade dos próprios, dentro dos próprios investimentos em si. E sem falar no atendimento mais diferenciado, mais individualizado para esse tipo de investidor. Em contrapartida, as corretoras vinculadas a bancos não têm tanto foco nesse público e eles miram mais naqueles investidores com muita, mas muita mesmo capacidade financeira. Me diz aí quem é que não gostaria daquela corretora perfeita, com acesso aos melhores investimentos do mercado, com a maior variedade, com as melhores taxas do mercado, que você pode colocar todos os seus investimentos, toda a sua carteira num só lugar. Eu sinto lhe dizer, mas essa corretora não existe. Pode existir sim aquela corretora que se adequa melhor aos seus investimentos, aos seus objetivos. Você pode achar também a corretora com as melhores taxas, ou a corretora com a maior variedade, ou a corretora mais segura. A corretora que arruma e junta todos esses atributos é muito raro. Você pode achar? Pode achar. Você pode ter aquele critério que para você não é tão importante. Então, vai naquela corretora que tem todos aqueles critérios que são mais importantes para você e principalmente para sua carteira e para o seu objetivo. A única forma de você achar a melhor corretora que se adequa ao que você quer, ao que você procura, só tem um jeito, é testando. E qual é a grande boa notícia disso tudo? É que é de graça. Pelo menos as maiores corretoras hoje do mercado, elas não cobram para você abrir uma conta nela. Então, você pode fazer. Eu fiz isso quando eu comecei e eu abri conta nas 4 maiores corretoras, em 5 ou 4, não me lembro agora, das corretoras que tinham no mercado e testei todas elas e no final enxuguei e fiquei com uma. Depois abri em outra porque mudou o regime, enfim. No final eu vou explicar o que aconteceu. Outra boa notícia é que é super fácil abrir. Você basta tirar uma foto do seu documento, do seu comprovante de residência, preencher suas informações de cadastro e fazer o upload dessas duas fotos. Algumas pedem logo de imediato os 2 documentos e outras pedem um tempo para aprovação.
A segunda facilidade é que você não tem limite de corretoras para usar. Você pode ter todas as corretoras ao mesmo tempo. Você não precisa escolher só uma. Uma no início é fácil, é o indicado para você conseguir, digamos assim, organizar melhor a sua carteira ou pelo menos os primeiros ativos que você está comprando. Mas Pedro, e se eu me arrepender? Não tem problema, também isso é fácil de você fazer a portabilidade de uma corretora para outra. Digamos, sei lá, muitas pessoas chegam com essa pergunta pra gente: e se a minha corretora que eu escolhi, eu errei e ela faliu? Não tem problema, porque aquela corretora ela não é a detentora dos seus investimentos. Os seus investimentos estão no seu CPF e não no CNPJ da corretora. Então, simplesmente desvincular da corretora que você estava, abrir a conta em outra corretora da sua nova escolha e pedir a portabilidade para ela. É super simples. E sim, você entendeu direito, o processo de abertura de conta é completamente online. Você não precisa ir na agência da corretora, na verdade isso é super raro de acontecer, de você ter um atendimento na sede da corretora, na verdade eu acho que isso nem se faz inclusive. Mas na dúvida, se você quiser ser preciosista, você pode sim ligar para a corretora ou mandar um e-mail. E aqui vai uma dica, esse próprio atendimento já pode servir para você como critério de atendimento, de qualidade de atendimento para você escolher se aquela é uma boa corretora ou não. Geralmente as boas corretoras atendem você que é uma beleza. Eu já passei por isso e vale a pena colocar no seu critério. E por falar em critérios, eu vou te ajudar. Eu vou listar agora para você todos os critérios que a gente acha super importante na hora de você escolher uma corretora de valores. O primeiro quesito é a tecnologia, e quando a gente fala em tecnologia, a gente está se referindo ao próprio sistema da corretora. Ou seja, o site, tanto o site quanto o home broker tem que ser estável, tem que ser intuitivo e tem que ser fácil de se mexer. O segundo critério é que a corretora tem um modelo de negócio prioritariamente online, ou seja, que você consiga fazer do começo ao fim, desde a abertura até todas as transações ali dentro, de forma online. O terceiro critério são as ferramentas diferenciadas. Sim, são as ferramentas que diferenciam uma corretora da outra. O problema é que todas essas ferramentas você só vai descobrir de verdade o que é que cada corretora tem na hora que você abrir uma conta nela. Como, por exemplo, calculadora de imposto de renda, um gráfico que mostra como é que está a sua carteira de investimentos, as formas de te ajudar a gerir a tua carteira. E agora, principalmente nos dias de hoje, aplicativos fáceis, rápidos, leves de você mexer no seu celular, independentemente do celular que você tenha, seja um muito bom ou um bem levinho, você tem que conseguir acessar a sua corretora do celular, isso é bem importante. O quarto critério é pessoal, é atendimento. Na verdade, eu acabei de falar para você que é o quê? É a qualidade do atendimento daquela corretora. Na hora que você liga para eles que tem algum problema, na hora do acesso, na hora do cadastro, você liga para eles ou manda um acesso, manda um e-mail para eles e eles são super solícitos, são super, digamos assim, prestativos com você. Então, presta bastante atenção nisso que eu acho isso super importante. O próximo critério é exatamente a diversidade dos investimentos. Digamos, você entra numa corretora e vê que nela você consegue comprar todas as formas de investimentos em renda fixa, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Tesouro Direto, debêntures. Você vê no mercado de ações, você tem um home broker integrado, leve, rápido, que ele não cai, o home broker é estável. Você consegue comprar tanto as ações, fundos imobiliários, você consegue investimentos em fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos cambiais, fundo de ouro. E preste atenção que não é somente ter acesso a várias formas de investimento, é também ter uma variedade dentro daquela primeira forma de investimento. Digamos, você entra para fazer um investimento em CDB, para ver quais são os CDBs que estão disponíveis, e aquela corretora tem acesso a diversas formas, diversos títulos de CDB diferentes, de vários bancos diferentes. Tem umas corretoras que não tem uma variedade tão grande assim, então preste atenção nisso. Quando você acha que entra naquela corretora, clica em CDB, vai ver os títulos de CDB disponíveis e você vê 5. E você acha que são todos os CDBs que tem disponíveis no mercado. Não, não é. Você abre numa segunda corretora, você testa numa segunda corretora e quando você vai ver, tem 25, tem 30, tem 50 CDBs, títulos de CDBs esperando por você. O próximo critério são, lógico, os custos. O custo é sempre importante, principalmente na hora de investir. Quando você está querendo um rendimento alto, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é reduzir o preço, reduzir o custo do próprio investimento em si, porque ele sim pode reduzir a tua capacidade de investimento já no início, já na porta de entrada do investimento. Então preste atenção quais são os investimentos, quais são as corretoras, na verdade, que têm um custo muito baixo. E preste atenção que tem algumas corretoras que para certas formas de investimento, como por exemplo o Tesouro Direto, elas não cobram taxa nenhuma. O próximo critério é que eu recomendo que você procure as corretoras que são líderes de mercado e que principalmente que foquem exatamente no seu público, ou seja, de pessoas físicas, investidores individuais. E o último é um critério, mas é na verdade um alerta também, que são o quê? As equipes de analistas daquela corretora. É para você levar em consideração sim o que aquela corretora está recomendando? É, mas não leve tudo como verdade absoluta.
preste atenção no que eles estão recomendando e faça a sua própria análise independente em cima do que eles indicaram. Não posso garantir que todas as análises são corretas, mas também não vou ser leviano para dizer que todas as análises estão erradas. A probabilidade diz que pode estar errado sim, todo mundo erra. E sem contar que as próprias corretoras são suspeitas na hora de indicar um investimento. Por quê? Porque elas recebem por isso. Elas recebem pela própria taxa de corretagem. Então, bota aquela bandeirinha amarela nas indicações dos investimentos das corretoras para você prestar atenção se vale a pena ou não. Muitas pessoas chegam pra gente perguntando se de fato é seguro utilizar as corretoras de valores. Então, eu vou listar agora alguns dos grandes fatores que me fazem ter segurança absoluta ao investir nesse tipo de intermediário financeiro. As corretoras sérias possuem custódia centralizada na B3, ou seja, o seu investimento não está dentro da corretora. Ele está, entre aspas, arquivado na B3. Além disso, ele também não está no CNPJ da corretora. Pelo contrário, ele tem que estar no seu CPF. Consequentemente, quando você tem uma necessidade, por exemplo, de trocar de uma corretora para outra, podemos até fazer no próximo vídeo o passo a passo dessa mudança. Ela é simples, pouco trabalhosa, mas é bem simples de ser feita. E essa mudança só é possível porque o investimento foi feito no seu CPF e está marcado com o seu CPF, e não no CNPJ da corretora. Então, pode acontecer o que for com a corretora amanhã, caso você já tenha investido através dela, e você fica tranquilo, resguardado, porque tem como fazer essa transferência de intermediário. Uma coisa que você pode utilizar ali para conseguir ver se realmente está com o seu CPF no investimento é entrando no site do Tesouro Nacional, caso você tenha investido dentro do Tesouro Nacional. Também no site da Bovespa, você pode entrar no site da Bovespa e ver quais ativos estão atrelados ao CPF. No site do CETIP, o CETIP certifica. Lá também você tem condições de avaliar quais títulos estão em seu nome. E no canal eletrônico do investidor, o CEI. Você vai passar a ter mais segurança quando observar que aquela corretora que você escolheu para utilizar como intermediária nos seus investimentos possui certificados digitais. Certificados, por exemplo, como o do CETIP certifica. Dentro do site do CETIP você consegue ver quais corretoras possuem. Também o PQO da BMF Bovespa, o Ambima e etc. Uma coisa importante é você não deixar o dinheiro parado na conta da corretora. Transferiu, investe. E se os dividendos, seja de ações ou de fundos imobiliários, caírem na conta, você reinveste ou transfere para o seu banco. Por quê? Caso a corretora venha a falir, aquele dinheiro que está na conta da corretora atrelado ao seu CNPJ, ele pode ir para a massa falida e, consequentemente, você pode sim perder esse dinheiro. Então, entra pelo menos uma vez por mês, transfere aquele dinheiro para a sua conta ou reinveste ele, seria o ideal, né? Em outros investimentos, mas não deixa o dinheiro lá parado não. A não ser o dinheiro, caso a sua corretora cobre, da custódia de algum tipo de ativo. Aí você sabe quanto é especificamente pela custódia e deixa só aquele dinheiro lá. Justamente por buscar o excesso de segurança nos investimentos, algumas pessoas preferem optar pelas corretoras dos grandes bancos, ou seja, corretoras não independentes. São aquelas que estão atreladas, por exemplo, ao Banco Itaú, ao Banco do Brasil, ao Bradesco e etc. Tem um grande problema aqui. Geralmente essas corretoras possuem altos custos, seja de custódia, de corretagem, do que for. Se você possuir 2 a 3 milhões de patrimônio ou mais do que isso, você consegue ficar isento de várias taxas. Porém, você vai morrer na taxa de performance utilizada, por exemplo, pelos gestores daquela instituição financeira, quando você for optar, né, pelo investimento que ele tenta lhe empurrar. Além disso, corretoras atreladas a grandes bancos, elas possuem o viés ali do banco, né? Ou seja, ela vai, em teoria, lhe ofertar, botar no book de opções dela, apenas os investimentos daquele próprio banco. Por exemplo, os CDBs do Banco do Brasil, a LCI e LCA do Banco do Brasil. Então você não vai conseguir captar de outros bancos, não vai ter tanta variedade e, consequentemente, por mais que você tenha um patrimônio alto, talvez você encontrasse melhores investimentos com maior variedade dentro de uma corretora independente. E ainda há o problema do conflito de interesses, ou seja, as corretoras geralmente te mandam e-mails ofertando aquele investimento do momento ou abrem pop-ups na tela quando você entra no site dela, mas acontece que nem sempre aqueles investimentos são ruins. Vale a pena você observar e estudar para saber se ele está de acordo com o seu objetivo de investimento. O problema aqui de uma corretora atrelada ao banco, como eu falei, ele só vai ofertar aquilo que é bom para o banco, porque vai dar rentabilidade maior para o banco e não para você. Esse conflito de interesse tem que ficar muito claro na sua cabeça. Agora eu vou falar das taxas que envolvem o próprio uso das corretoras de valores. A primeira que eu vou falar é a taxa de administração para o Tesouro Direto. Geralmente as corretoras, principalmente as que focam no atendimento ao investidor individual, ao investidor pessoa física, isentam o investimento em Tesouro Direto. Mas também você pode achar corretoras que não isentam, então sempre fique de olho.
A próxima taxa é a taxa de custódia, que ela nada mais é do que a taxa que as corretoras cobram pela simples guarda que elas têm dos ativos da B3, dos ativos que você comprou no mercado de valores e também pelos próprios serviços que ela faz no dia a dia, digamos assim. E essa taxa não vai ser diferente, ela vai variar sim de corretora para corretora. Umas cobram um fixo todo mês, outras podem cobrar com uma frequência diferente, outras podem fazer planos diferentes dependendo da quantidade de transações que você faz por mês, pacotes especiais, pacotes diferenciados para cada tipo de investidor. E sim, também tem corretora que isenta alguns investidores, ou todos eles, ou só uma parcela deles, enfim, descubra que corretora é essa e que parcela de investidor, que perfil de investidor é esse e se você se encaixa nela. A próxima taxa é a taxa de corretagem, e é aquela taxa que a corretora cobra para você por simplesmente comprar um ativo, certo? Então, geralmente ela não tem uma proporção certinha com a quantidade de dinheiro que você investe, mas sim pela própria operação. Se você comprou Tesouro Direto, algumas cobram, tá? Se você compra Tesouro Direto, se você compra ação, se você compra fundo imobiliário, se você compra dólar, se você compra ouro, enfim. Tem umas que tem uma taxa diferente para cada forma de investimento, tem outras que unificam. Descubra o que é a corretora que você escolheu ou veja se isso inclusive é um dos critérios que faz você escolher aquela corretora. E a última taxa que eu vou mencionar aqui é o próprio TED, a transferência bancária. Tem umas corretoras que elas cobram a transferência que você faz de resgate do seu dinheiro que está dentro da corretora. Porque tanto como você faz uma transferência, um TED, da sua conta do banco para a corretora para fazer o investimento, aquele seu investimento, quando ele é vendido ou quando ele te traz dividendos ou quando ele cai dinheiro dentro da sua conta da corretora, você pode resgatar aquele dinheiro. E esse resgate é também por TED e a corretora pode cobrar. Então basicamente essas são todas as taxas que envolvem o uso da corretora de valores. Então preste bastante atenção porque é o seu dinheiro que está em jogo. E não só está em jogo depois que você investiu, está em jogo também antes de você investir, antes mesmo de investir, no próprio ato de você escolher a sua corretora de valores. Então não entre às cegas, não descubra essas taxas somente depois de você entrar na corretora, beleza? Então é isso, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a escolher a sua corretora, ou pelo menos a apurar o seu senso, as suas opiniões, os seus critérios para escolher a sua corretora. Se você não começou a investir, a abertura da conta na corretora é um dos primeiros passos. Então, aproveitando, se você gostou de novo do vídeo, do conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se quiser receber notificações, porque nem todo mundo gosta de receber notificação do YouTube, mas se você quiser receber notificação do YouTube sempre que a gente publicar um vídeo novo, acende esse sininho que aparece do lado da inscrição e um abraço e até o próximo vídeo.